Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e falaremos nesse vídeo de quarta-feira sobre Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, quando chega no Fluminense, na sua primeira coletiva, ele fala a frase: enquanto eu estiver no Flu, o Fluminense vai jogar como time grande. Acho que ontem ficou muito claro que o Fluminense se comportou, se mostrou para todo mundo como um time grande. E o Fluminense tem se mostrado como um time grande com o Renato Gaúcho. A gente vai falar disso logo após a vinheta. Roda a vinheta aí, Lucas. Primeiramente, antes de começar, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente a fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui direto do Mundial, direto dos Estados Unidos. Isso tudo acontece graças a vocês, tá? Então, quem puder compartilhar, mostrar para mais pessoas o canal, ajuda muito. Outra coisa, queria te pedir desculpa para vocês. Pela minha voz de hoje, cara. Acordei com a voz meio zoada. Esse grande calor que me prometeram aqui nos Estados Unidos, tá? Essa mudança de clima o tempo inteiro, um frio, às vezes melhora, aí volta um frio. Orlando vai melhorar isso, vai ficar um calor ali, mas a minha voz hoje acordou meio zoada. E segundo, pelo pós-jogo de ontem, algo aconteceu que o microfone não captou. Então, assim, ficou muito barulho de ambiente externo, porque o Lucas teve que dar um aumento aqui no volume. Então, pedir desculpa a vocês pelo ruído ali, por toda a confusão, tá? Enfim, importante é a gente se comunicar, eu falar e vocês entenderem, e essa é a proposta aqui do canal, tá? Até porque eu não sou essa pessoa, quem me conhece aqui há algum tempo aqui fazendo as lives e tal, eu não sou essa pessoa que consigo me preocupar muito com a técnica aqui. A minha ideia é trocar uma ideia e ser uma resenha de bar com vocês, né? Vamos lá falar sobre Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, vamos começar a falar de números de Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho tem 18 jogos à frente do Fluminense, 11 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Tem um aproveitamento de quase 69% à frente do Fluminense nesses 18 jogos. Se a gente pegar, para ser mais honesto, se a gente pegar o trabalho do Renato Gaúcho e tirar os 3 jogos, aquele jogo com o time reserva, avaliar só os 15 jogos com o time titular, a gente vai tirar o jogo a gente vai tirar uma vitória, um empate e uma derrota, né? A gente tira a vitória contra o São José, que esse time ainda é um pouco misto, mas é um time muito reserva, e tira o empate com a União Espanhola e a derrota para o São José fora de casa, que esses dois aqui é com time assim, alternativo, quase um terceiro time. Então, tirando isso aqui, são 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Um aproveitamento de 73%. Só para vocês terem um parâmetro, claro que com mais jogos, mas o grande Felipe Luiz do Flamengo, que é endeusado por um trabalho que não perde nunca, matematicamente muito bom, tem 75% de aproveitamento. Claro que com 40 jogos, Renato Gaúcho com 15 jogos. Mas o começo do Renato Gaúcho, em números, é um começo excelente à frente do Fluminense. Ah, Fio, mas 15 jogos, que a gente já teve começo assim, o próprio, por exemplo, vou dar um exemplo, um cara que eu gosto muito, para mim, um ídolo. O Abel Braga, na última passagem dele, tem um começo muito bom assim também, mas passa por um carioca. Quando a gente pensa nesses 15 jogos do Renato, a gente está falando de um clássico contra o Vasco que ele ganha, a gente está falando de 2 vitórias fora de casa muito grandes, Internacional e Corinthians, no Beira-Rio e Itaquera. A gente fala de uma vitória contra o Santos na reestreia ali do Neymar, um time com muita vontade ainda, um Neymar ainda que parecia ter um pouco de vontade, a gente consegue ganhar no Maracanã também. A gente fala de um amasso que a gente deu no Borussia numa estreia de Mundial. Então são jogos grandes, o que potencializam ainda mais esses números. Vamos falar agora das participações do Fluminense nos campeonatos que o Renato está à frente, né? A gente precisa falar para mim, a melhor estreia de brasileiro no Mundial até agora, né? A gente pode equiparar um pouco ao Palmeiras, mas assim, acho que a gente joga mais do que o Palmeiras e contra um adversário mais forte do que o Palmeiras, que era o Borussia. Então, sinceramente, é para mim a melhor estreia no Mundial e muito bem encaminhada essa classificação e para brigar por uma primeira posição que faz muita diferença para você pegar um confronto mais fraco ali nas oitavas. Dito isso, o Fluminense é tão azarado que a gente vai acabar... Crava aí, tá? A gente vai ser primeiro colocado e vamos conseguir fazer a façanha de pegar a Inter, que vai ser a segunda colocação no outro grupo. Mas aí a gente discute isso aqui mais para frente, porque a Inter empatou ontem, né? Vamos falar de Brasileirão? Falar de nível técnico? Falar de Brasileirão? O Fluminense, nesse momento, está na 6ª posição no Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Se o Fluminense ganha esse jogo que tem com o Ceará, o Fluminense ganha 2 posições. O Fluminense passa o Bahia e passa em critério de desempate com o Red Bull Bragantino. O Fluminense fica no G4 se ele ganhar do Ceará esse jogo que foi adiado. E digo mais, se o Palmeiras não ganhar o jogo adiado dele,
O Fluminense fica na terceira posição, atrás de Flamengo e Cruzeiro apenas. Então é um começo de brasileiro muito bom. E a gente está falando ali já de 12 rodadas, né? De 12 rodadas que já passaram do Brasileirão, que é uma linha de corte grande. Não é, a gente não está falando daquele Vasco do Ramon, que com 3 jogos é líder e tá todo o vascaíno gritando na janela. A gente está falando de 12 rodadas do Brasileirão e o Fluminense se encontra ali no G6, se ganhar contra o Ceará, que é um jogo a menos, com o G4 e até um G3, caso o Palmeiras não ganhe. Então é um começo do Brasileirão muito bom e eu diria que muito acima do que eu e você a gente estava esperando com esse time do Fluminense e com toda a porrada que a gente tomou em 24 e esse começo de temporada, um time muito apático, principalmente naquela final contra o Flamengo, né? Vamos falar sobre Sul-Americana, que é o desejo de muitos tricolores e que a gente, para mim, é o time favorito para ganhar esse torneio, essa Sul-Americana. O Fluminense é o único time brasileiro que passou na primeira posição na Sul-Americana. E passar na primeira posição é algo que era essencial para todo mundo, para os brasileiros, né, falando aqui, porque tira um mata-mata contra a Libertadores. O Fluminense foi o único time capaz de fazer isso. E a gente precisa reforçar, poupando em metade dos jogos. Ele poupou 3 em 6 jogos. E mais uma vez, contra o San José no Maracanã, ele poupa um pouco. Mas esses 2 jogos, o jogo contra a União Espanhola, tinha um moleque de 17 anos estreando na lateral esquerda e um moleque de 18 anos estreando na lateral direita. O Renato poupou o time e mesmo assim conseguiu a façanha de fazer a primeira colocação. Ah, enfim, mas Sul-Americana é muito fácil. Sim, a gente está tratando aqui de comparação. Os outros brasileiros teve time eliminado e os outros que passaram na segunda posição e vão enfrentar agora o mata-mata desse calendário maluco, mais 2 jogos contra quem caiu lá da Libertadores. Sobre Copa do Brasil, o Fluminense é um jogo muito questionado do Renato Gaúcho. A torcida questiona muito o jogo contra a Aparecidense, a classificação, mas assim, 5-1. O agregado foi de 5-1. Não tem como a gente pedir mais para um técnico em relação a resultado. O resultado ele entregou. E mais uma vez, em comparação, se você pegar todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense só não tem um agregado maior, se eu não me engano, essa parte aqui eu tô só, da minha cabeça bem lembrança, tá? Eu acho que Cruzeiro e Bahia. De resto, a gente... o Flamengo com Botafogo da Paraíba. Foi 5-2, se eu não me engano, ou 4-2, foi 5-2. A gente faz um agregado de 5-1. Então, os resultados em quantidade de jogos e aproveitamento do Renato é uma coisa muito boa. E o aproveitamento até agora nos torneios também são resultados que não tem muito que a gente reclamar. Ao contrário, a gente precisa falar bem desses resultados. Outro ponto que é uma característica que é importante a gente falar sobre técnico é assim, potencializar jogadores. E Renato fez isso desde sua chegada. Aí essa eu vou dar a minha opinião e quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Então além de se inscrever e deixar o like, comente aqui se você concorda comigo em relação a isso. O Renato potencializa o Samuel Xavier. Para mim, Samuel Xavier vive um grande momento. O Renato potencializa o Freitas, não só pelo jogo de ontem, mas o Freitas tem se tornado aos poucos um zagueiro mais seguro. E ontem, a atuação de ontem faz um dos melhores no campo ali, um top 3 ontem do Fluminense, anulando totalmente as jogadas ali do Borussia. O Renato tem bancado e tem potencializado o René. O René do Fluminense é um lateral bom. O René do Fluminense, no geral, tem apresentado um bom futebol. Isso, para mim, também passa pelo Renato Gaúcho. A dupla Martinelli e Hércules. Martinelli se volta a jogar o seu melhor pelo Fluminense e o Hércules, ele consegue virar essa chave do Hércules e trazer aquele Hércules do Fortaleza. Chutaria aqui nos últimos 6 jogos, né, mais ou menos. Ele consegue potencializar o Hércules. Nonato é um jogador que ele, aos poucos, consegue melhorar. Lima, ainda muito longe, mas se você comparar com aquele Lima... O Lima eu tô na dúvida, eu quase desisti, mas é porque o Lima tem um começo de temporada muito apático, e o Lima tá sendo usado em alguns jogos, mas o Lima talvez eu esteja errado nessa daqui, tá bom? E Serna, para mim o Renato potencializa muito o Kevin Serna também. A gente pode falar de outros jogadores ali, mas esses para mim passam por um Renato potencializar ele, que é uma característica do técnico, melhorar os jogadores, e o Renato tem isso na carreira como um ponto forte também. Outro ponto que eu gosto, mas aí foge um pouco, mas só para deixar aqui, é a minutagem que ele deu nessa última... A gente está numa sequência de 7 jogos de invencibilidade. Nesses 7 jogos eu chutaria que Riquelme Felipe entrou em 5 jogos desses, e é algo que é muito bom, que eu quero ver. O que a gente pede é minutagem para os moleques de Xerém, principalmente essas joias, essas promessas que a gente tem. Então o Riquelme Felipe não entrou ontem porque ele sentiu desconforto, ele não foi relacionado, né? Foi cortado da relação, mas acho que isso é algo que a gente lá na frente... o Riquelme vingando
a gente vai lembrar dessa minutagem que o Renato tem dado para ele, tá? E para fechar essas conclusões, vale a gente citar que o Renato não tem feito óbvio. E isso, para mim, é quase que claro que os resultados é o principal, mas é a parte que joga o protagonismo para ele. O Renato, ele não está fazendo aquela escalação do Fluminense e entregando e sendo tal do paizão do vestiário apenas. O Renato tem tomado decisões que fazem diferente. O Renato, ele bancou o René no lugar do Fuentes, que não é normal. Quando ele chega no Fluminense, ele olha para a arquibancada e tá todo mundo criticando o René, todo mundo amando o Fuentes. Ele vai lá e aos poucos ele banca o René na lateral. Ele bancou o Freitas, que também para muitos, se você for pegar aquele momento, acho que o Ignacio, quando o Renato chega, o Ignacio está muito à frente. E ele banca o Freitas de titular. Renato Gaúcho banca o Thiago Santos de titular contra o Inter, fazendo o Thiago Santos jogar muito e a gente ganhar o jogo. Então, assim, também é algo que mostra a personalidade do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem colocado o Ganso nos jogos principais do Fluminense no banco para utilizar 3 volantes e ter um time mais forte marcando e mantendo o vestiário. O Ganso ele é titular contra o Vasco da Gama, o Ganso é titular contra a União Espanhola e acho, por exemplo, que o Ganso vai ser titular contra o Ulsan no sábado. Então, o Renato tem dosado isso e tem enxergado cada adversário de uma forma na hora de escalar o Fluminense. Então, isso é uma característica também. E potencializando essa trinca de volante. O Renato, ontem, ter colocado o Cano no banco e começado com o Everaldo é um erro. Precisamos falar que é um erro, todo mundo indignado. Não dá, falei isso 20 vezes, não dá para o Renato, na transmissão do Jornada ali no pré-jogo, não dava para o Renato tomar essa decisão. Mas mostra personalidade, se você pegar por esse lado. Porque ele podia falar, cara, eu vou começar com o Cano não tá 100%, mas vou jogar pra galera. É o ídolo do clube, e ele não. Ele pensa na cabeça do Renato, fez sentido, ter uma abafa maior, um atacante mais velocidade ali na frente para pressionar a saída de bola do Borussia e toma essa decisão. Então são decisões que ele não está sendo burocrático. Então você não tem como falar, ele só deu ânimo a esse time. Não, taticamente também ele mexe com esse time. Então assim, a gente pode cravar com tudo isso que eu falei, que o Renato faz um excelente começo de trabalho no Fluminense. São 18 jogos ainda, mas são 18 jogos que passam por Brasileirão, passam por Sul-Americana, passam por Copa do Brasil e passam pelo começo do Mundial de Clubes. O Renato tem feito um excelente começo de trabalho Fluminense e a torcida Fluminense tem que valorizar isso. Acho que a gente tem sombras muito grandes antes do Renato, seja o Diniz de 22 e 23, seja o Diniz de 24 e o Mano Menezes, que apesar do resultado nunca foi do agrado da torcida, do bons resultados em 24, ali tirado a gente do rebaixamento, mas essas são principalmente o Diniz maravilhoso de 22 e 23 e o Diniz, o médico monstro, né, e o Diniz monstro ali de 24, são sombras muito grandes para o Renato, que eu acho que a gente pode afastar nesse momento e começar a avaliar só o trabalho do Renato Gaúcho. E além de tudo, a identificação que ele tem com a gente, né? Isso é uma coisa que faz a diferença no torcedor. O nome do canal aqui é Canal Gol de Barriga e passa pela barriga do nosso técnico. Enfim, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje deve ter live aqui, o Cafio, acho que eu estarei direto do Central Park, tá? Fazendo o Cafio, um Cafio meio maluco ali, eu vou fazer uma entrada de lá antes. Eu chutaria 1 ou 2 horas da tarde, vai depender se eu vou participar ou não da live do GE, tá bom? Então, por favor, deixa o like no canal e espero vocês aqui na live para a gente trocar uma ideia da importância que foi pro Fluminense. Para mim, a gente viu ontem um jogo histórico do Fluminense, um jogo inesquecível. Não sei para onde a gente vai nesse Mundial, mas pegar o Borussia e colocar o Borussia no bolso, ontem a gente viu o Fluminense fazendo história mais uma vez, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!